Vivemos num tempo de avanços impressionantes. Temos máquinas que pensam, remédios que curam e olhos que enxergam o universo. Mas apesar de tudo isso, o homem moderno parece cada vez mais perdido, perdido de si mesmo, perdido de Deus. O auge da nossa civilização? Ou apenas o final de um ciclo? Essa é justamente a pergunta que o escritor, jornalista e filósofo brasileiro chamado Plínio Salgado pretende responder em seu livro A Quarta Humanidade, publicado em 1935. A ideia central do livro é apresentar o desenvolvimento da humanidade em etapas espirituais, as quais Plínio chama de humanidades. Cada uma dessas etapas representa uma maneira diferente de como o homem se percebe no mundo, e cada transição traz consigo uma mudança de visão sobre o cosmos, o sagrado e o próprio sentido da vida. Essas transformações não são apenas intelectuais, mas profundamente espirituais. Elas dizem respeito ao relacionamento do ser humano com o mistério universal. Antes de continuarmos, se você está curtindo esse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A primeira humanidade está marcada pelo estágio inicial da existência humana, a pré-história, onde os homens viviam em cavernas e eram guiados por instintos básicos. Este é o momento em que a humanidade começa a dar os primeiros passos rumo à organização social e compreensão espiritual da existência. Nesse contexto, surge o politeísmo, a crença em múltiplos deuses, que representam as forças da natureza e os aspectos da vida humana. A segunda humanidade começa com uma mudança significativa, a transição do politeísmo para o monoteísmo. Este é o momento em que surgem grandes figuras religiosas, como Abraão e Moisés, que introduzem a ideia de um único Deus. Esse movimento representa a tentativa de dar ao ser humano uma compreensão mais profunda sobre a vida e a existência, trazendo unidade e propósito à compreensão do cosmos. O monoteísmo representa o primeiro passo na tentativa de conciliar o ser humano com o mistério universal de uma forma mais transcendental. Plínio Salgado descreve esse movimento como algo essencial para a estruturação das sociedades. Ele escreve: a concepção do Estado e da sociedade está ligada à concepção do próprio universo. É da ideia do cosmos que deriva o senso das finalidades humanas. É do sentido das finalidades humanas que procede o pensamento da organização social. Ou seja, a crença no único Deus trouxe uma nova organização social e política para as sociedades. A terceira humanidade marca a transição para o ateísmo. Com o advento das ciências modernas e do racionalismo, a religião começa a perder o poder sobre a sociedade. A razão científica começa a substituir a fé religiosa e a humanidade entra numa fase de experimentos e descobertas, onde a certeza é baseada em provas e evidências. Como Plínio Salgado descreve, a terceira humanidade funda-se nas conclusões científicas, nas verdades em trânsito, da hipótese para a tese e da tese para a hipótese. É o caráter do experimentalismo, a feição extrema do humanismo. Aqui, a humanidade começa a se distanciar das explicações espirituais e começa a encontrar respostas apenas na ciência e no materialismo. Com isso, o ateísmo se espalha e as religiões vão perdendo sua influência na vida cotidiana. O ser humano começa a viver apenas para o que é visível e mensurável. A quarta humanidade, a fase em que vivemos, representa um retorno ao mistério. A humanidade encontra-se diante de uma nova crise espiritual, um vazio deixado pela perda do sentido profundo da vida.
para Plínio Salgado, é necessário um movimento de revisão do passado e de síntese das lições aprendidas nas humanidades anteriores. Como ele descreve. Por isso que esse movimento, que se processa nas vésperas do aparecimento do novo tipo de humanidade, começa por uma obra de revisão do passado, servindo-se de todos os elementos humanos para a realização da grande síntese. É uma busca pela síntese das idades humanas, uma tentativa de integrar tudo o que foi vivido, as lições de cada fase da história, para que possamos avançar de maneira mais consciente e espiritual. A quarta humanidade nos coloca diante de um grande desafio espiritual. O futuro da humanidade dependerá da nossa capacidade de integrar o conhecimento do passado com a sabedoria do presente, buscando novamente o misterioso e o sagrado em nossas vidas. Como Plínio Salgado nos propõe, é na reconciliação entre ciência e espiritualidade que podemos encontrar a grande síntese das idades humanas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre espiritualidade e filosofia.